Se você quer saber como alugar uma habitação aqui na Espanha em 2026, fica nesse vídeo que você vai ver como conseguimos o nosso. Bem-vindo ao nosso lar aqui na Espanha. Tô morrendo de vergonha pra fazer esse vídeo, mas meu digníssimo está a todo vapor. Antes de tudo, esse apartamento não é todo nosso. É um apartamento compartilhado, como muitos fazem no início aqui na Espanha. Tem tudo, forno, fogão, lava-roupa, tudo. Não vou mostrar muito detalhe porque a casa não é nossa, né? Então, não vamos mostrar muitos detalhes, mas tem tudo. E tem coisas aqui também que são pessoais, de algumas pessoas que já estão compartilhando o piso com a gente. Aqui é um corredor. Ah, boa. Esse é o nosso banheiro, que a gente divide com a nossa amiga argentina, Jane, que se escreve Y-A-N-E. Tipo, pra mim não tem lógica, mas esse é o banheiro do outro casal e também da futura pessoa que vai chegar. Não vou mostrar Uma muito, observação. já Aquilo ali quebrou. foi no primeiro dia que eles chegaram. O cara foi fazer alguma coisa. Não foi Foi limpar, não limpinho, entendeu certo. mas foi um Derrubou. acidente. E aí já Ruim. Estamos te cabuetando aqui. Mas foi um faz acidente. parte. Aqui, ó. É outra habitação. Outra habitação. Aqui é onde para casal, que é individual. É bem grande, só que não. Essa é a sala. Bem pequenininha, mas tem um sofá, ar-condicionado, TV. Então, aqui é a nossa varanda bem grande, como vocês podem ver, a gente não vai nem mostrar. Mas essa planta, ela estava extremamente seca. É Lázaro o nome da Seca, planta. seca, seca, é segundo o né, Lázaro? Sendo que eu tô colocando água todo dia. E ela, em uma semana colocando água, já ficou verde. Então vou tentar ver. Acompanhe nos próximos vídeos. A gente deixa assim fechado porque, cara, a gente é nordestino, mas o calor da Espanha não tem comparação. Não. Aqui é um porta-trex. É. Tinha outro, mas a gente levou pra cozinha pra poder aproveitar. Aqui é o quarto de Yane, obviamente também. Yane, de Jane. Obviamente não vamos mostrar. E esse é o nosso quarto, que é onde eu, pelo menos, fico a maior parte do tempo. Deixa eu acender a luz. Janela, um guarda-roupa com uma porta improvisada. Nem só de luxo se vive o imigrante. Imigrante. Na verdade, na maioria das vezes não é luxo, demora um pouco. E aí a nossa cama, graças a Deus, tem um ar-condicionado, mas a gente racionaliza, literalmente. Eu fico racionalizando, porque a Aqua, se depender, fica ligado, mas eu não deixo. Tem um criado mútuo ali, tem alguns livros ali, aqui tem Bíblia, a Aqua fica aqui meio que também mandando oportunidade de emprego, essas coisas. E é isso. Tem muita coisa para mostrar, mas graças a Deus temos um lar. Graças a Deus temos onde ficar. E a gente vai contar um pouquinho como foi esse processo de conseguir essa habitação, que é com um piso compartilhado. E hoje vamos falar um pouco sobre como foi conseguir uma habitação aqui na Espanha, especificamente em Valência. A habitação aqui é um quarto, então a gente aluga um quarto em um apartamento que é compartilhado. Então a gente vai contar um pouco sobre como foi esse processo. Quem acompanha desde o início sabe que a gente estava em um pueblo na província de Zaragoza. Porém, a Aquila vai estudar. A gente veio para cá com a instância de estudo dele. E como o curso começa em setembro, a gente precisava de um quarto, de um apartamento aqui em Valência. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu. E como que a gente conseguiu esse quarto? Tem várias formas de você conseguir habitação e quarto ou piso aqui na Espanha, ou especificamente em Valência. Procuramos muito no Idealista, procuramos muito em Facebook, em diversos grupos. E o que deu certo para a gente, especificamente, foi um grupo de WhatsApp, onde a gente conseguiu o contato de uma imobiliária. E aí foi através dessa imobiliária que a gente conseguiu
a nossa habitação aqui na Espanha. A gente poderia ter conseguido uma habitação com um preço menor, porém a gente só estava conseguindo muito distante do centro de Valência. E como inicialmente a gente não vai ter veículo aqui, não vai ter carro, não vai ter moto, vai demorar um pouquinho para a gente se organizar nesse sentido, a gente precisava de um lugar que fosse bem localizado. E cá estamos nós, no centro de Valência. A gente está em um bairro que ele é um bairro muito bem situado e conectado com tudo. Então a gente consegue chegar em vários pontos andando ou com 10, 15, 20 minutos de um ônibus. Então, para a gente valeu muito a pena por conta disso. Por exemplo, se a gente quiser ir à praia, a gente foi algumas vezes, fica no máximo a praia mais próxima, uns 10 minutos de ônibus. Tem outro ponto turístico, que é aquela cidade das Belas Artes, também 10, 15 minutos de ônibus. Então, uma das coisas que a gente conseguiu fazer foi o empadronamento. O ajuntamento aqui é bem próximo, então a gente deu uns 15, 20 minutos. Já chegou lá e conseguiu resolver essa documentação. Fora que é perto de vários centros comerciais, tem academia perto, tem, por exemplo, tem esse jardim aqui, o Jardim de Entúria. Os mercados Mercados, tem um Lidl, tem Mercadona, tem um Consul, então... Carrefour Express, Carrefour, mas tem. Então é bem localizado. E por isso que é um pouco mais salgado o preço, obviamente, né? Você está pagando não só pelo apartamento em si, mas também pela localização. Conta e muito. A gente conhece história, né, relatos de pessoas que mesmo estando no centro ou próximo do centro, pagam em piso o valor que a gente paga em uma habitação. Mas foi o que a gente conseguiu. A gente precisava vir para Valência o quanto antes e futuramente, se Deus permitir, tudo se organizando, o que a gente pretende é de fato ter o nosso próprio piso, que é um apartamento só para gente, seja um flat, seja um apartamento um pouco maior, mas isso é mais para frente. Para agora, o que a gente conseguiu e que ficava mais viável para a gente nesse momento era essa habitação. E é isso. Até o momento tá tudo tranquilo, como vocês viram no vídeo, a habitação ela é nova, reformada. Tivemos alguns problemas, mas nem tudo é flores. Então é tentar ressignificar, tentar resolver da forma que pode e não ficar absorvendo tantas coisas, tantos problemas. Eu acredito muito nisso. E em imigração a gente já tem tanta coisa para resolver. Então, o que a gente está tentando tirar dessa lição de alguns probleminhas que apareceram e ocorreram no nosso piso é dessa forma, sabe? Então, é isso. Quanto que a gente pagou para poder conseguir alugar esta habitação? Vamos lá. A gente precisou pagar, obviamente, a taxa da imobiliária, porque não foi um contrato com a pessoa física, com o dono do imóvel diretamente. A gente estava com um pouco de receio de tratar diretamente com o proprietário, com algum proprietário, por medo de golpe, obviamente, né? O que é que a gente precisou pagar além da taxa da imobiliária? A gente precisou pagar um aluguel, obviamente, e um calção. E esse calção, quando a gente sair dessa habitação, ele devolve pra gente. Eles ficam como uma garantia caso porventura a gente quebrar alguma coisa, e aí eles descontam desse valor. Caso não, se tiver tudo em ordem, quando a gente devolver a habitação, a gente tem esse flashback, não, como é o nome? Esse retorno do valor. Esse cashback. Não, nada de cashback. É um valor que a gente deixou lá. E se Deus quiser, quando a gente for sair, a gente vai pegar de volta. Mas, em regra, foi isso. Não... Desculpa. Em regra, foi isso. Comparado ao que a gente estava pesquisando, esse foi o que se encaixou dentro do nosso bolso. Por quê? Tinha lugares que estavam pedindo valores absurdos. 3, 4, 5, 6 aluguéis antecipados, além do calção. Nóminas. Nóminas também. Que não nóminas era o nosso caso. Nóminas, quando você começa a pesquisar e o pessoal pedir uma nómina, basicamente é o contra-cheque. Ou seja, você tem que estar trabalhando para ter uma nómina, né? E o pessoal pedir, quero suas 3 últimas nóminas, 2 últimas nóminas.
E como a gente veio pra cá, não tava trabalhando ainda, aí não tinha esse documento. Basicamente só tinha o dinheiro na conta. Então a gente conseguiu pagar só a taxa da imobiliária, um calção e um aluguel. Estamos pagando o valor de 600 euros para um quarto para casal. Cara, esse valor é uma facada. Sabemos que é uma facada, mas foi o que a gente conseguiu. Dizem que vir para Valência ou para Espanha em si no mês de agosto é muito difícil para aluguel, e de fato, tá? É muito difícil, não só para aluguel, mas também para conseguir trabalho. Então é preciso se planejar direitinho nesse sentido. Então é isso, a gente paga esse valor e a gente está no centro de Valência, próximo de diversos pontos. Então, esse é o ponto positivo. Nosso quarto tem ar-condicionado, é um ponto positivo também. A localização, olha A essa vista, localização. muito perto de casa. É. Isso é uma partezinha do Intúria. E também um dos motivos da gente decidir ficar com essa habitação é porque de todas as que a gente pesquisava, pedia um monte de coisa e não empadronava. E para a gente era fundamental empadronar aqui na Espanha. Então, muitos dos lugares que a gente achava que até era um pouco mais barato, pedia diversas coisas e não permitia empadronar. Então, esse foi um dos motivos para a gente ficar com essa habitação que a gente ficou por conta do empadronamento. E graças a Deus a gente já está empadronado.